A greve das universidades estaduais paulistas já dura quase 80 dias, se enfrentando com uma série de ataques do reitor Zago, dos outros reitores e do governador Alckmin. Contra cada um deles, os trabalhadores da USP não deixam de responder. Não tem arrego. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo, em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado. Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados. Força importante. Sem dúvida, o estopim que deflagrou essa greve nas universidades estaduais paulistas foi a medida dos reitores de congelar os salários dos trabalhadores e dos professores. Mas logo no começo do desenvolvimento da greve, ela já foi para muito além disso. Estão congeladas as contratações também de funcionários e professores, o que piora as condições de trabalho para nós e piora as condições de atendimento e de estudo para os estudantes. O hospital universitário entra em greve pela primeira vez depois de 19 anos, colocando em evidência a situação de calamidade em que está o serviço de atendimento à população de saúde feito pela universidade, que tem um papel fundamental aqui na região oeste. E faltam funcionários, faltam médicos, enfermeiros, falta material, faltam equipamentos. E parte dos leitos, inclusive, está ameaçada de privatização. É gente adoecendo, é assédio moral, é o hospital caindo aos pedaços. Não é isso? É teto, o reboco do teto do centro cirúrgico caindo na cabeça de cirurgião, caindo em cima de cirurgia de paciente, etc. Sistema de ar-condicionado parado, ventilação de CME danificado, entendeu? Circuito, fiação elétrica do AC entrando em curto, hospital sem rampa para sair com o paciente acamado em caso de incêndio, enfim. Isso aqui está à porta do inferno. Além disso, logo depois do início da greve, nós tivemos um companheiro, Fábio, preso injustamente numa manifestação. E a greve tomou isso como uma bandeira sua. E já é uma vitória importante da nossa greve a libertação do companheiro Fábio. Tudo isso, levar a greve adiante, enfrentando uma série de ataques, foi possível principalmente graças a um método de organização que permitiu fazer essa fusão entre diferentes demandas, a organização democrática dos trabalhadores e a capilarização, a ampliação da mobilização em todas as unidades. Esse método de organização são as reuniões de unidade, as reuniões de base em cada local de trabalho, que votam representantes para um comando que tira a linha, posicionamento, discute os problemas de cada local e os rumos do movimento de conjunto e leva todas essas discussões para assembleias democráticas, abertas, onde todos podem falar, apresentar propostas e votar. Já nos primeiros dias, a esmagadora maioria das unidades aderiu e paralisou as atividades. A aposta da reitoria foi no desgaste, em tentar nos vencer pelo cansaço, enquanto os reitores da Unesp e da Unicamp faziam propostas tentando chantagear os trabalhadores e os professores e dividir o movimento. Bom, acontece que nada disso funcionou e ninguém aceitou chantagem. Por isso que agora, na véspera do retorno do período letivo, a estratégia da reitoria mudou. Estão tentando acabar com a nossa greve com as medidas repressivas mais descaradas, colocando a polícia militar ostensivamente para reprimir a greve dos trabalhadores dentro da universidade, indo ameaçar os trabalhadores de prisão e, ao mesmo tempo, cortando o nosso ponto. A gente manteve todas as medidas de luta e, contra o corte de ponto, fizemos o fechamento do prédio da reitoria, por tempo indeterminado, até abrir negociação. E na semana passada fizemos um ato histórico, trancamos 3 portões da universidade e fizemos uma passeata massiva. Na quinta-feira da última semana, os trabalhadores da USP protagonizaram um ato histórico, fizeram um piquete em toda a universidade, fecharam todos os portões e mostraram a força da greve contra o corte de ponto, pela abertura de negócios marcada somente para o dia 3 de setembro e também pela libertação do Fábio Ridel. Também estamos discutindo como enfrentar essa ofensiva do governo e da reitoria contra a greve do hospital universitário, que é uma greve que está demonstrando os verdadeiros problemas desse hospital, ao contrário do que estão denunciando os trabalhadores que estão impedindo o funcionamento com a sua greve. As denúncias que estão levando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de atendimento, por contratação, contra a desvinculação do hospital universitário da Universidade de São Paulo, diferenciado por organizações sociais, que nada mais é do que privatizar o hospital, e defendendo o direito de greve também de todos os trabalhadores, uma greve histórica que não acontecia há mais de 19 anos. Durante toda essa greve, nós estamos contra a reitoria e o governo numa disputa pela opinião e pelo apoio da população. Eles se usam de mentiras e da imprensa que está a favor deles.
a gente também soube ter uma série de medidas para mostrar para a população como a nossa greve está em defesa da universidade pública, da educação pública, da saúde pública, do atendimento de qualidade para toda a população e que essa universidade esteja aberta para ela. Na nossa opinião, a universidade também não é neutra em relação a isso. O seu conhecimento deveria estar colocado a serviço de pensar, por exemplo, um plano de dias populares para garantir casas para todos, para garantir saneamento, para garantir abastecimento de água, para garantir transporte de qualidade, saúde, educação. Tudo que, inclusive, os profissionais aqui na Universidade de São Paulo são formados, na nossa avaliação deveria se reverter a serviço dos interesses do próprio povo. Também é fundamental a solidariedade de classe, o apoio de outras categorias, que estão reconhecendo na nossa luta parte da luta deles próprios, porque a nossa luta é uma só, do conjunto da classe trabalhadora. Então, o fundo de greve, para poder sustentar a luta, é uma medida decisiva. Os trabalhadores da USP já aprenderam em anos anteriores e mesmo essa greve já mostra qual é o caminho para poder vencer. A solidariedade de classe, como nos atos que a gente fez apoiando os metroviários e o apoio que a gente está recebendo de outras categorias agora. Buscar o apoio da população, mostrando como são os trabalhadores e não a reitoria e o governo que defendem os interesses e a melhoria do atendimento, da educação, da saúde. A organização democrática dos trabalhadores pela base, com controle dos rumos da mobilização. E a confiança nas nossas próprias forças, sabendo que diante de cada ataque do lado de lá, de cada ameaça, a nossa resposta tem que ser aumentar a nossa unidade, a nossa organização e dar uma resposta contundente, mostrando que não tem arrego. Esse é o caminho e a estratégia para vencer. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado um pouco da minha...